matemática lá no Aproveste e o professor Everton me convidou para trazer algumas dicas sobre os assuntos assim mais importantes para esse edital. Então, o edital de matemática, quando vocês pegam, aí o primeiro tópico é modelos algébricos. Aí vai para o segundo, geometria. Sim, mas o que tem ali dentro daquele tópico são assuntos extensos, é muita coisa. Ele diz modelo algébrico, mas você vai procurar o que é modelo algébrico. Aí modelo algébrico envolve a parte de operações básicas. Se não souber multiplicar, somar, subtrair, dividir, seja envolvendo frações, números inteiros, números decimais, vocês já vão ser deixados para trás em um ponto, certo? Aí também é cobrada a parte de regra de 3 simples, regra de 3 composta, porcentagem, função primeiro, segundo grau. Claro que dentro disso tem equação do primeiro e do segundo grau. Então, o primeiro tópico, modelo algébrico, é o que eu considero mais importante. Por quê? Pegando provas anteriores, concurso PM de Alagoas, PM do Ceará, Espírito Santo, provas de nível médio de agente administrativo da Polícia Federal, mas de nível médio, que é o que vocês vão fazer, tem alguns assuntos que eles são mais cobrados. Claro que não vai dar para a gente ver todos os assuntos, mas eu procurei trazer os mais importantes, principalmente desse bloco de modelo algébrico, que é onde vai estar o maior número de questões. Geralmente vem em média de umas 10 a 11 questões só desse assunto, só envolvendo funções, porcentagem, regra de 3. Então é isso que a gente vai ver, certo? Então, modelos algébricos. Quais são os principais tópicos? Aí, operações com conjuntos, envolvendo conjuntos numéricos, como eu disse, que são as operações básicas, operação de potência, raiz. Então, saber calcular expoente de número, expoente negativo, positivo, saber as raízes exatas de alguns números. Isso é uma coisa que vocês devem saber. Eu não lembro. Estude. Você é obrigado a saber isso. Isso é o básico para você fazer qualquer concurso. Então, se você é fraco nesse ponto, pega um livro de ensino médio, um livro de ensino fundamental e vai estudar. Essa parte de diagrama de Venn. Isso são aquelas questões típicas de conjunto. Um exemplo clássico são 2 jornais que eu fiz uma entrevista para saber quem gosta do jornal A, quem lê o jornal B, quem lê os dois. Então, você saber definir quando eu estou falando de interseção, quando eu estou falando de união, quando eu estou falando de diferença de conjuntos, certo? Outra importante, não só para essa parte inicial de matemática, mas que você pode usar em outras. Regra de 3 simples e composta. Você usa a regra de 3 para o básico, você usa a regra de 3 em geometria, você usa a regra de 3 em função. Então, tem que ter uma base boa nessa parte. Porcentagem nem se fala. Em relação a quê? A você saber calcular a porcentagem de um número e você saber aquela questão de acréscimos ou descontos. Certo? Aí o que eu fiz? Eu trouxe algumas questões, porque eu ficar aqui só falando, estude isso, estude aquilo, matemática não, a gente tem que praticar. Mas também não vai dar tempo de eu fazer as questões aqui. Aí eu já trouxe elas e a gente vai resolvendo passo a passo. De que forma? Então, dessa parte aí, eu escolhi um tema e eu trouxe questões que foram cobradas em concursos anteriores. Aí eu vou passando e, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente para e, se possível, eu faço aqui no quadro. Se não, eu espero que fique claro o que eu coloquei ali no slide. Então, a parte de fatoração. Todo mundo aqui sabe fatorar números, decompor em fatores primos, certo? Eu espero que sim. Aí onde entra essa parte, como ela é cobrada. Fatoração ela é cobrada na aplicação do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum. Para eu identificar qual desses dois é cobrado no problema, eu trouxe 2 dicas aí. Então, o MMC, quando eu quero saber a próxima repetição de um determinado evento. Então, por exemplo, eu tenho 2 navios.
O clássico, um navio brasileiro e um navio argentino. O navio brasileiro, ele sai do porto de 10 em 10 dias. O argentino, ele sai de 5 em 5 dias. Digamos que hoje os dois saíram juntos. Quando é que eles vão sair juntos novamente? Então, eu estou querendo saber quando é que um acontecimento vai se repetir outra vez. Então, basta eu aplicar o MMC. Onde? Nessas datas. Então, de 10 e 5. Então, eu calculo o mínimo de 10 e 5 e eu vou saber daqui a quantos dias eles vão sair juntos novamente. Então, saber a próxima repetição de um evento, eu vou calcular o MMC. O MDC. Quando eu quero dividir alguma coisa em partes iguais, de modo a obter o máximo possível. Isso daí vai ficar bem claro na questão, que ele vai dizer, eu quero dividir, vai vir a palavra divisão e máximo possível, ou maior possível. Então, vamos começar já pelos exemplos. Então, uma questão da CESP diz o seguinte. Considere que em um tribunal tenham 24 motoristas e 36 auxiliares administrativos, e que para agilizar o atendimento aos magistrados e demais servidores da casa, o presidente determina que os motoristas e os auxiliares sejam divididos, então divisão, em equipes. Cada equipe deve ser formada por profissionais do mesmo cargo. Deve ter o mesmo número de elementos e esse número deve ser o maior possível. Nessa situação, o número de motoristas, o número de auxiliares administrativos e o número de elementos em cada equipe serão respectivamente iguais a. Então, as palavras-chave que eu vou sublinhar. 24 motoristas, 36 auxiliares. Eu quero fazer uma divisão de equipes e obter o maior possível. Então, eu vou aplicar o que aí? O MDC, divisão de modo a obter o máximo possível. O MDC de quem? 24 e 36. Então, calcula o MDC de 24 e 36. Aí eu coloquei aí. Algumas pessoas calculam o MDC de uma forma que é uma tabela. Eu prefiro calcular assim, que eu acho o jeito mais rápido. Por quê? Aí vocês estão dizendo, mas isso é o MMC. Geralmente é assim que calcula o MMC. A ideia do MDC é você faz igual o MMC, mas você só vai pegar os valores que dividiram todos os números ao mesmo tempo. Então, olhando essa questão, eu tinha 24 e 36. Eu começo por 2, certo? Os fatores aqui que eu vou decompor são os números primos. Então, por 2 vai dar 12 e 18. Então, esse número 2, ele dividiu tanto o 24 quanto o 36. Então, eu vou e marco ele. Está ali sublinhado. Aí, 12 e 18 ainda continua por 2, que vai dar 6 e 9. Como dividir os dois, eu vou e marco também. 6 e 9 continua por 2 por conta do 6, que é o número par. Deu 3 e 9. Por que eu não marquei esse 2? Porque somente o 6 dividiu. Somente o 6 foi dividido, o 9 não. Então eu continuo a minha divisão, mas sem marcar. 3 e 9 por 3. Então deu 1 e 3. Como os dois dividiram ao mesmo tempo, eu vou e marco o 3. E assim por diante, até que eu chegue em 1 e 1. Quais são os valores que eu vou pegar para o MDC? Então, eu vou pegar 2 vezes 3, porque foram os valores que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Multiplicando ali, eu vou encontrar 12. O que significa esse 12? Significa que cada equipe será formada por grupos de 12 pessoas. Quantos motoristas eu tinha? 24. 24 dividido por 12, 2. Então, eu tenho 2 equipes de motoristas. Eu tinha 36 auxiliares. Então, dividido por 12 vai dar 3. Então, eu tenho 3 equipes de auxiliares. E eu vou ter um total de 5 equipes. Então, o número que você achar no MDC, você vai dividir pelos valores que você tinha, certo?
Então, saber a repetição, não, dividir algo em partes iguais, de modo a obter o máximo possível. Mais uma coisa, às vezes ele traz assim, o mínimo possível também. Então, seja máximo ou mínimo, eu vou aplicar o MDC, certo? Então, se eu quero dividir alguma coisa em partes iguais, para obter o maior ou menor possível, eu aplico o MDC daqueles valores. Essa questão não é da CESP, mas eu trouxe para ficar clara a diferença entre MMC e MDC. Então, diz assim, em uma sessão, a cada 12 dias, faz-se uma arrumação nos armários. E a cada 15 dias é feita uma limpeza nos equipamentos, inclusive sábados, domingos e feriados. Essas duas tarefas coincidiram dia 10 de janeiro de 2003. A coincidência seguinte ocorreu no dia. Então, eu estou querendo saber o quê? Duas atividades que são feitas lá com uma frequência, uma de 12 dias e outra de 15. Se elas aconteceram juntas hoje, quando é que elas vão acontecer juntas novamente? Por quê? A frequência é diferente, não é verdade? Elas não ocorrem no mesmo dia. Uma é 12 e a outra é 15. Então, saber a próxima repetição de um determinado evento, você vai aplicar o quê? O MMC. Então, é isso que a gente vai fazer. 12 dias, 15 dias, saber a próxima repetição. Então, aplicando o MMC de 12 e 15. O MMC já é mais simples. Por quê? É só fazer a fatoração dos números. Então, comecei por 2. Independente de dividir os dois ao mesmo tempo ou não, eu vou pegar todos os fatores que eu decompor. Então, fazendo a decomposição ali, eu cheguei nesses números 2, 2, 3 e 5. Então, significa que essas atividades elas vão coincidir daqui a 60 dias, que foi o valor daquela multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12 e vezes 5, 60. Então, daqui a 60 dias, essas atividades vão acontecer juntas novamente, certo? Então, a próxima vez que vão coincidir será daqui a 60 dias. No caso da questão, ele dava uma data inicial, tipo 10. Aí, 60 dias, ele vai ter que dar uma informação. Que você considere que um mês tem 30 dias, alguma coisa desse tipo, para você fazer essa contabilidade, certo? Mas o que importa é saber que vão ser daqui a 60 dias. Então, ficou claro essa diferença da aplicação do MMC e do MDC? Isso daí é uma questão assim... Qualquer um concurso porque alguns concursos eles são bem específicos nessa parte de matemática ou raciocínio lógico. Mas quando ele cobra de um modo geral, como é esse da CESP, ele dá um edital assim, extenso para a matemática. Então isso daí é cobrado, é uma questão que é cobrada. Quando é um concurso assim mais específico, que ele traz aquela parte de contagem, probabilidade, aí já é mais difícil ser cobrado uma questão dessa, já que ele limita muito o edital. Mas quando a gente vê assim um concurso de nível médio, com um edital assim relativamente grande, que são 13 a 14 itens, então pode esperar alguma questão dessa forma. Ainda em modelos algébricos, tem a parte de razão e proporção, certo? Então, razão é o quê? É uma divisão entre dois números. E proporção é a igualdade entre duas razões, ou seja, a razão é uma fração e a proporção é a igualdade entre duas frações. Qual é a parte importante nessa ideia de razão e proporção? É saber aplicar quando um problema diz que a divisão pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcional. Aí vai entrar uma fórmula. Tipo, mas é uma fórmula que depende da questão. Tipo, se a questão envolve 3 valores, a fórmula vai ser em 3 partes. Se envolve 2, só vai ter 2. Então, depende de cada problema. O que é que eu quero que fique claro? Essa ideia de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Aí a gente vem aqui para o quadro. Então, imagine que eu tenho um valor A, e eu vou dizer que ele é diretamente proporcional ao número 2.
O que significa isso? Quando eu for montar a razão, eu vou fazer isso. A está para 2, porque ele é diretamente proporcional, certo? Agora eu tenho um valor B, que ele é inversamente proporcional a 5. Como é que eu faço isso? Então eu digo que B está para 1 sobre 5. Então aqui eu tinha um número inteiro, e aqui, por ser inverso, para eu inverter o número eu faço o quê? Deixa um 1 em cima, dependendo do número, fica 1 e o número vem para o denominador. Então, B sobre 1/5, porque era inversamente proporcional a 5, certo? Ficando aqui essas duas, essa demonstração, aí a gente já vai para um problema. PM de Alagoas de 2012. Considerando que um pai pretende distribuir a quantia de 4.100 a 3 filhos de 11, 13 e 17 anos, em valores diretamente proporcionais às suas idades, julgue o item a seguir. Então o item pergunta, o filho mais novo receberá uma quantidade superior a 1.150. Mais uma, chama a atenção antes de a gente começar a resolver. Vocês têm que prestar atenção nessas, porque eles não vão dar um valor, ele não vai dizer assim, o filho mais novo vai receber tanto. Ele não vai definir um valor, ele vai dar um intervalo, ele vai dizer assim, superior a 1.150. Então, se eu achar um valor maior do que esse, eu vou dizer que o item é certo. Se eu achar um valor menor, eu vou dizer que é errado, certo? Menor ou igual, porque ele está dizendo superior. Então, a igualdade não vale. Se eu achar 1.150, eu digo que está errado, que ele está dizendo superior. Então, superior é à frente. Se for igual ou se for menor, não conta. Então, vamos pegar as informações. Eu tenho um total de 4.100. Eu tenho 3 filhos e as idades deles são 11, 13 e 17. Então, eu atribuí letras a esses filhos. Letra A, B, C, você define. Então, o A vai ser o mais novo, B, o do meio e C, o mais velho. Então, não é diretamente proporcional. Então, o A está diretamente proporcional a 11. Assim como B está diretamente proporcional a 13 e C a 17. E eu tenho que ter na mente esse total. Esse total representa o quê? O quanto eles vão ganhar. Cada um vai ganhar uma parte, que são esses valores, A, B e C. Mas se eu juntar essas partes, eu não vou ter o total que foi distribuído, certo? Se eu juntar essas partes, eu vou ter o total distribuído. Então, o que é que eu vou fazer? A está para 11, B está para 13 e A e C, desculpa ali, seria C, está para 17. É igual ao total, eu somando A mais B mais C, dividido por 41, que é a soma daquela parte de baixo, a soma dos denominadores. Certo? Então, eu montei minha proporção. Mas eu não vou resolver todos. Eu vou resolver o que o item está pedindo. Ele está falando o quê? O filho mais novo. Eu chamei o filho mais novo de A. Então, eu vou resolver essa proporção aqui. A sobre 11 igual a 4.100 por 41. Então, fazendo meios pelos extremos, eu vou encontrar que A vale 1.100. Então, a parcela que A vai receber é de 1.100. Ele está dizendo que é superior a 1.150. Então, eu sei que o item está errado, certo? Então, falou indiretamente proporcional, vocês vão montar alguma coisa dessa forma, dependendo das informações dadas no problema, certo? Então, montou, coloca o total dos valores que vai ser dado no problema, que foi o 4.100, e o total das idades também embaixo. E vai apenas pegar a proporção que é pedida no item. Não vai querer resolver tudo para dizer que é o bonzão, porque só vai perder tempo. Resolve o que está pedindo, certo? Então, diretamente proporcional. Aí tem aqui outra questão para agente administrativo da Polícia Federal, essa. Caso toda a produção de uma fábrica seja destinada ao público infantil, jovem e adulto, de modo que as porcentagens da produção destinada a cada um desses públicos seja inversamente proporcional.
respectivamente aos números 2, 3 e 6. Aí o item pergunta, então, mais de 30% da produção destina-se ao público jovem. Então, primeira coisa, eu tenho 3 variáveis, público jovem, infantil, jovem e adulto. E tenho 3 números, 2, 3 e 6. Eu sei que é inversamente proporcional, certo? Então, o A, que é o primeiro, que é o infantil, é inversamente proporcional a 2. Então, eu botei 1/2. O B, que é o público jovem, é a 3. Então, 1/3. E o C é a 6. Então, 1/6, 1/6. Por que eu coloquei o total 100%? Porque ele está falando de porcentagem. Porcentagem, o total de uma porcentagem é o quê? Se eu estiver falando de fração, é 1. E se eu estiver falando de porcentagem, é 100%. Então, pegando a ideia da questão anterior, eu vou montar essa tabela. Só que aí vem a dificuldade nessa parte, porque a gente vai ter frações. Nessa soma, aí entra a parte de MMC, certo? Então, eu vou ter que tirar o MMC daquele valor. O que é que eu vou fazer agora? Ele quer saber em relação ao público jovem. O público jovem eu defini como B, como a letra B. Então, é o que eu vou resolver. B sobre 1/3 igual a 100 sobre o valor da fração que eu vou encontrar ali. Eu não resolvi isso para não me estender muito nessa parte, porque a ideia é igual à questão anterior, certo? Outro item importante dessa parte de modelos algébricos são as equações do primeiro e segundo grau e as funções. Eu já vou correr aqui para... Então, função do primeiro grau, quando é definida de modo ax mais b. Então, aí está o estudo do sinal, quando o a é positivo é crescente, quando o a é negativo decrescente. O b eu quero, para uma equação do segundo grau, eu quero que vocês... Todo mundo tem que saber aquelas fórmulas de achar as raízes da equação. Mas eu quero que vocês aprendam, decorem essa fórmula, é a fórmula do vértice da parábola. Porque muitas questões são cobradas em relação a valores de máximo e mínimo, certo? Então, valor de máximo e mínimo. Então, eu vou pular essa daqui para que a gente faça uma questão de máximo e mínimo. Então, diz assim... Caso a quantidade diária de camisetas produzidas por uma indústria de x-1 e x horas do dia seja expressa pela função. Então, ele dá f de x igual a menos 4x ao quadrado mais 100x menos 400. Onde x é maior do que 7 e menor do que 18. Então, a quantidade máxima de camisetas produzidas por essa indústria ocorrerá entre 13 e 14 horas. Então, primeira coisa, é uma equação, uma função do segundo grau. Ele não quer que você calcule as raízes, ele está falando de máximo ou mínimo. Falou de máximo ou mínimo com uma função do segundo grau, vocês vão para o vértice da parábola. Não tem outra forma de resolver. Lá é bem mais simples. Então, a gente viu que as fórmulas do vértice são essas. X igual a menos b sobre 2a e y é igual a delta sobre 4a. Depende apenas de quem? Dos coeficientes. Eu saber determinar quem é o a, quem é o b e quem é o c da equação, certo? Então, vamos lá. Mais uma coisa, eu tenho que definir o que cada um daqueles valores significa. Eu sei que o f de x significa a quantidade de camisas produzidas. O f de x é a mesma coisa do y, certo? E o x significa horas do dia. A questão, ele está pedindo uma resposta em cima de quê? Ele quer saber se a produção ocorre entre 13 e 14 horas. Então, ele está falando do x. O que é que eu vou calcular? O x do vértice. Então, é essa daí que eu vou calcular. Hora do dia. Se ele falasse da quantidade máxima, eu calcularia o f de x. Mas ele quer saber em relação à hora. Que hora ocorre o máximo? Então, eu venho para o x do vértice. Menos b sobre 2a. Então, aí eu vou o quê? Definir os coeficientes. Então, o a é o que tiver acompanhado do x ao quadrado, menos 4. O b é o que está acompanhado do x, que é o 100. E o c é o que está sozinho. Então, substituindo aqueles valores nessa equação, eu vou encontrar 12,5 horas.
que são 12 horas e meia. Então, a produção máxima ocorreu às 12h30. Na questão, ele dizia o quê? Ele perguntava se ocorreu entre 13 e 14 horas. Isso é verdade? Não. Então, eu marcaria o item como falso, certo? Eu não sei se ainda vai dar tempo, mas eu vou tentar só explicar essa parte de princípios de contagem. Pessoal, quanto ao material, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Eu vou voltar, quem quiser anota meu e-mail e manda aquela aula lá do aulão, aí tem outras questões e eu vou mandar para vocês. Todas estão resolvidas e só questões da CESP, certo? Então, princípio de contagem. Eu vou trazer dicas, eu trouxe aí algumas dicas para que vocês saibam diferenciar quando uma questão é de permutação, quando é arranjo e quando é combinação, porque é a maior dificuldade das pessoas nesse assunto, certo? Então, permutação, sempre lembrem disso. Vamos dar um exemplo aqui nessa fila. Essa fila tem 10 lugares. Imagina que tem 10 pessoas sentadas aqui. Então, eu quero que essas 10 pessoas elas troquem de lugar, certo? Ninguém vai sair, vai continuar os 10. Então, quando a quantidade de elementos, N, é igual à quantidade de lugares que eu vou dispor elas, então 10 pessoas em 10 lugares. Isso é uma permutação. Aí agora vem os agrupamentos. O que são esses agrupamentos? É que de um grupo maior eu vou escolher alguns, eu vou selecionar. Aí vai ser ou arranjo ou combinação. Qual é a diferença do arranjo para a combinação? Essa questão da ordem importa. Só que isso daí não acaba ajudando em nada, não é verdade? A ordem importa. E aí, quando é que eu vou saber que a ordem importa ou não? Então, imagine o seguinte. Digamos que lá no Aproveste, temos 7 professores. E eu quero formar uma comissão com 2 professores. Certo? Então, eu tenho 7 professores no total e eu quero formar uma comissão de 2 professores para resolver os problemas administrativos. Então, eu sei que eu tenho 7 e eu vou escolher 2. Então, já estou pegando de um grupo, eu já estou selecionando alguns. E como é que eu sei se é um arranjo ou uma combinação? Que nome é esse? Professor. E aqui? Professor. Então, se o grupo não muda, se o conjunto não muda, isso é uma combinação. A ordem não importa, eles vão continuar sendo professores. Então, vocês peguem pelo nome. Se ele diz, de 7 policiais, eu vou escolher 2 policiais. Então, policial para policial. Combinação. Como isso daqui se tornaria um arranjo? Então, eu tenho 7 professores. E eu vou escolher um para ser diretor e o outro para ser vice. Então, o conjunto é o que aqui? Professor. E agora eu estou escolhendo eles para quê? Diretor e vice. É diferente do cargo que eles ocupavam antes. Faz diferença se eu escolher um professor para ser diretor e um professor para ser o vice-diretor, certo? Então, é a ideia do pódio. Um vai estar mais acima do que o outro. Então, isso é um arranjo, certo? A ordem importa, arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. Aí tem a parte de probabilidade, tem outras questões aí que não vai dar tempo de eu passar aqui, mas vai estar no material, elas estão resolvidas e qualquer dúvida vocês podem procurar, mandar e-mail, tirar dúvida e a gente está aí para ajudar. Eu espero que tenha ajudado assim. Foi um pouco rápido, mas que tenha aberto a cabeça de vocês para algumas coisas.